Muito bom dia, professores, estudantes. Eu sou o professor Carlos Neri e estamos aqui ao vivo no Centro de Mídias de São Paulo, pelas redes sociais e pelo aplicativo, para mais uma aula de História. O nosso tema de hoje será as civilizações maias, incas e astecas. Os objetivos da aula de hoje, o objetivo do currículo paulista será identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Os nossos objetivos vão estar em torno da análise das principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Nesta aula, vamos estudar as civilizações maias, incas e astecas. Para conduzir essa aula, a professora Janaína Jardim está aqui conosco e será a professora que estará conduzindo a aula. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim e daremos início à nossa aula. Antes, vou fazer uma revisão das aulas passadas, está bem? Vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre os povos indígenas, os tupis, os povos que aqui estavam antes da chegada de Cabral. Nós verificamos a cultura, os aportes tecnológicos dessas sociedades indígenas e hoje nós vamos estudar as sociedades incas, maias e astecas antes da chegada de Colombo. Mas, para começar a falar aí dessas sociedades tão incríveis e tão tecnológicas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou deixar 1 minuto na tela, porque eu já quero ver se vocês já têm algum conhecimento acerca deste assunto. Porque nós sabemos que alguns alunos, mesmo antes dos professores passarem a matéria, alguns alunos já pesquisam na internet, às vezes já até conhecem o assunto. Então, vamos fazer uma sondagem para saber o que vocês já sabem desse tema que nós vamos falar hoje. Eu vou deixar 1 minuto na tela para vocês, interajam e lembrem, não coloquem informações pessoais no chat. Convidamos os professores para participar. Participem, professores. Deixem também seus registros, suas impressões. Vocês são muito bem-vindos nessa aula também. Vou deixar 1 minuto para vocês. Voltamos para a interação. Professora Janaína, o Vinícius está afirmando que esses povos eram povos da antiguidade. A Sara afirma que eram povos do tempo antigo. E o Matheus afirma que eram povos das colônias. Os estudantes estão corretos? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pela interação de todos. Essa última resposta, que foi a Sara que deu sobre as colônias? Foi o Matheus. Matheus, não estamos trabalhando as colônias ainda, está bem? Nós estamos no período do descobrimento das Américas. É esse primeiro impacto entre a chegada dos europeus e o conhecimento das sociedades que ali existiam. Então, é assim, quando os europeus chegam aqui na América, vamos falar Cristóvão Colombo, inicia-se o período pré-colombiano. É uma marcação histórica, é uma forma didática da gente descrever a história. Então, nesse momento, nós estamos explicando a história das Américas, antes de Colombo chegar. Afinal de contas, o termo pré-colombiano, civilizações que só existiram a partir de Colombo, é uma visão etnocêntrica da história. O que isso significa? Significa que falar que
só existiu uma história a partir de Colombo, a partir da chegada de Colombo, está colocando todas aquelas culturas, 100 milhões de pessoas que viviam há muitos anos aqui nas Américas, como uma cultura inferior, menos evoluída. Então, esse olhar etnocêntrico, ele coloca a cultura europeia como a grande protagonista, como um referencial. Então, tudo que não se parecer com o europeu é considerado menos evoluído, é considerado bárbaro, atrasado. Então, esse termo pré-colombiano é daquela forma que nós já falamos nas aulas anteriores, eurocêntrica, né? Coloca a Europa como o grande centro, o grande protagonista dos eventos históricos. Mas hoje nós vamos ver que antes de Colombo chegar aqui nas Américas, nós tínhamos, sim, uma série de povos, inclusive povos que construíram civilizações muito similares ao que os europeus construíram. Nessa semana, nós vamos ver a América. Semana que vem, vamos começar com a Europa, está bem? Então, eu vou passar uma resposta para vocês, vou colocar na tela. Vamos lá. A respeito de pré-colombianos. Professor Carlos? Vamos lá. Leiam conosco esse texto. A América abrigou inúmeras civilizações que foram desconhecidas dos europeus até o século XV. Os povos chamados de pré-colombianos, nomenclatura que tem como marco a chegada de Colombo, possuíam sistemas econômicos, sociais, culturais e administrativos próprios. Importe relembrarmos o caráter eurocêntrico dessa conceituação. Ótimo. Então, o caráter eurocêntrico. Vocês estão vendo, quem está acompanhando as aulas desde o início, nós estamos evoluindo nos assuntos. E agora, a todo momento, nós retomaremos conceitos que vocês aprenderam nas aulas anteriores. Então, olha só, caráter eurocêntrico, nós falamos disso nas aulas anteriores. É esse caráter onde tudo que se refere à Europa é protagonismo, é o centro da história, mas nós já sabemos também, que vocês aprenderam nas aulas anteriores, que a história ela é simultânea, ela acontece em vários lugares de formas diferentes. Eu vou colocar para vocês um exercício na tela, e esse exercício nós estamos testando os conhecimentos de vocês. A partir dessa análise, dessas duas fontes históricas, nós queremos saber se pelo desenho, pela forma, pelas cores, se vocês já conseguem identificar a qual civilização pertence cada uma delas. Vamos deixar 1 minuto? 1 minuto. Voltamos. Os estudantes estão colocando aqui suas respostas no chat. Muito obrigado. Parabéns pela participação de todos vocês. E, na maioria aqui, a totalidade, professora Janaína, Vinícius, Cauã, Samira, Nicolas, eles estão colocando a imagem 1 como uma imagem egípcia e a imagem 2 como uma imagem asteca. Perfeito, parabéns pelas respostas. Vou colocar novamente na tela as imagens. É bom saber que vocês já conseguem, através da observação, utilizar a atitude historiadora de vocês. Então, vocês já identificaram muito bem que a imagem 1 pertence à cultura egípcia e a imagem 2 à cultura maia. Parabéns para quem respondeu. Vou voltar aqui. Vou colocar para vocês, então, o nosso objetivo principal da aula. O nosso tema principal. Vou colocar na tela. Vamos conhecer aspectos sociais, econômicos e políticos de 3 civilizações importantes que viviam na América antes da chegada de Colombo, no século XV.
maias, incas e astecas. Essas 3 civilizações, elas criaram um sistema, tanto político como administrativo, muito semelhante ao que existia na Europa, está bem? Então, eu vou falar uma por uma e depois a gente contextualiza todas elas. A primeira que nós vamos falar é a Sociedade Maia. Professor Carlos, por gentileza. Vamos fazer a leitura. A Sociedade Maia. Eles se localizavam nas regiões das florestas tropicais da Península de Yucatán, atualmente os territórios de Honduras, Guatemala e México entre os séculos 4 e 9. A religião desses povos era politeísta. A organização política, eles possuíam um regime político baseado na teocracia, cujas lideranças eram encaradas como divindades. A estrutura social era estamental, hierarquizada, e a organização econômica, eles possuíam como principal produto agrícola cultivado por eles o milho, mas não era o único. Os maias possuíam, inclusive, técnicas de irrigação. Os maias realizavam atividades da astronomia, tinham conhecimento complexo da matemática, incluindo o conceito do zero, e o conhecimento técnico que possibilitou a construção de monumentos extraordinários. Obrigada, professor Carlos. Então, vou explicar aqui para vocês a Sociedade Maia. Quando os europeus eles chegam ali na península de Yucatán, no México, eles não encontram os maias, está bem? Porque os maias eles já tinham, é a sociedade mais antiga, entre os incas, maias e astecas, os maias são os mais antigos. Os europeus eles não encontram a civilização maia toda montada, as pessoas ali, o imperador vivendo e as pessoas interagindo entre o comércio e suas religiões. Não, essas cidades maias elas estavam abandonadas. Existem linhas históricas que explicam esse fenômeno, cada um à sua forma. Então, há indícios que esses povos maias, que eram prioritariamente agrícolas, povos agrícolas, que eles tiveram a decadência da sua civilização por conta de 2 eventos naturais. Nós tivemos aí uma seca, que durou cerca de 90 anos, e uma segunda onda de seca, que durou aí por volta também de 100 anos. E essas secas, elas foram dizimando as pessoas que ali viviam na civilização maia. Okay? Essa é uma linha que explica aí o desaparecimento dos maias. Não é que eles desapareceram, mas as pessoas que ali viviam não estavam mais naqueles templos. Então, provavelmente, esses períodos de seca muito severas, que aconteceu primeiro no sul e depois no norte, essas ondas foram diminuindo a demografia, foram diminuindo a quantidade de pessoas morando ali nos impérios, aliás, nas cidades e estados maia. Os maias eles são muito parecidos, a construção do Império Maia é muito parecido com os gregos. A gente vai ver Grécia semana que vem. Inclusive, quando eu falar dos maias, eu nem posso dizer que é um império, na realidade. São cidades-estados. Os maias eles não chegaram a constituir um império com um imperador que mandasse em todos os estados. Eram várias cidades. Então, tinha Belize e Honduras, no México, Guatemala. Ali tinham lugares que eram várias cidades, cada um com o seu próprio jeito de administrar, cada um com o seu próprio chefe, com suas cidades estabelecidas, culturas diferentes, formas de economias diferentes. Mas o que fazia com que eles se identificassem enquanto uma civilização maia? Era a língua, a cultura e a religião. Esses 3 elementos juntavam essas cidades e estados que eram separadas na cultura maia. Isso lembra muito como a Grécia Antiga se organizou também enquanto sociedade. Inclusive, até uma curiosidade da história, né, professor Carlos? A história sempre tem esses fatos bastante curiosos. Enquanto os maias estavam se organizando aqui na América Central, os povos gregos também estavam
com a sua civilização florescendo lá na Grécia. Estava começando aí as polis Atenas e Esparta, lá na Grécia. Mas eles não se conheciam. Esses povos só vão se conhecer depois de 2000 anos, certo? Então, sobre os maias, é importante salientar que eles não desapareceram, eles não sumiram. Na realidade, quando os europeus chegam nas cidades maias, eles não encontram pessoas lá, eles encontram cidades abandonadas. E aí foram sendo levantadas diversas teorias acerca desse desaparecimento da população. Mas até hoje, no México, é possível que algumas pessoas se identifiquem com a cultura maia. Eles ficaram espalhados, na realidade, né? E quando os europeus chegam, os maias eles estão numa guerra política, então assim, eles não conseguiram se reestruturar, reunir os seus povos e lutar contra os espanhóis. Então, no caso, os maias eles terminaram uma civilização que ali acabou. Mas uma civilização extremamente importante, eles já conheciam o zero. Lembra quando nós falamos de calendários, que eu comentei com vocês, que lá na Europa eles não conseguiam ainda entender o significado do zero, porque não eram nada, né? Não tinham um significado para eles. Os maias já conheciam o zero, eles tinham sistemas de irrigação, pontes, estradas. Era uma sociedade extremamente avançada, extremamente organizada. Então, assim, a organização dessa sociedade. Vou colocar para vocês aquele desenho que os professores de história adoram fazer, que é a pirâmide, né? A pirâmide social. Por que nós fazemos essa pirâmide, professor Carlos? Que a minha, inclusive, está horrível, peraí. Essa pirâmide é para poder explicar a estrutura social daqueles povos. Exato. Então, aqui nós temos os... Peraí. Eu sou muito ruim, mas de pintura, de desenho, mas vamos lá. Aqui nós temos imperadores. No caso dos maias, nós não temos um imperador, mas diversos imperadores, que configura a minoria da camada social. Na sequência, nós temos aí sacerdotes, comerciantes e uma comerciantes. Ou seja, uma nobreza. E, por último, nós temos os camponeses e o povo, os camponeses, que são a maior parte da estrutura, e os escravos. Esses escravos eram pessoas conquistadas nas guerras, né? E colocadas para os trabalhos forçados nas regiões. Inclusive, a construção daqueles templos pirâmides que eles realizavam. Tudo isso era trabalho dos escravos. Tudo isso era trabalho dos escravos, conquistados aí através de guerras. E o que nós temos? Então, uma sociedade estamental. Vocês vão ouvir falar muito sobre sociedade estamental quando vocês estudarem o feudalismo lá na Europa. O que é uma sociedade estamental? Ela tem estamentos. Então, assim, se você, dentro dessa sociedade estamental, você nasce nessa parte da sociedade aqui, camponesa, escrava, você não consegue ascender socialmente, você não consegue subir de classe social. Você não chega de camponês a imperador, jamais. Até porque os imperadores eles tinham um caráter de divindade. O imperador ele era também uma divindade, né? Ele não era apenas um administrador ali do seu povo, ele era considerado um verdadeiro deus na terra. Então, lembrando, para os maias não existia um imperador, mas várias cidades-estados que se organizavam administrativa, politicamente, cada uma da sua forma, mas todas elas juntas formavam a civilização maia por conta da língua, da cultura e da religião, que eram todas muito parecidas. Vou falar rapidamente sobre o calendário maia. A forma como os maias dataram o tempo é muito incrível, assim, extremamente preciso. Era um calendário lunar solar. Nós sabemos que o ano possui aí 365 dias, né? Mas os maias já sabiam disso há muito tempo. Então, eles tinham um sistema de marcar o tempo que é muito diferente do nosso. O nosso tempo é assim, linear, né? Ele tem começo e vai embora. O tempo para os maias era circular. Era cíclico, assim como os eventos da natureza. Estou fazendo assim. Ainda bem que eu sou professora de história, porque de artes não ia dar certo.
Então, é assim, para os maias, o tempo ele é cíclico, como a natureza. A natureza ela tem o tempo que ela nasce, floresce, envelhece, morre, depois ela se transforma, nasce de novo e assim por diante. Então, para os maias, o que acontecia? Nós também temos tempos cíclicos, nós também seguimos essa onda cíclica. Então, eles tinham 3 calendários. Um para marcar os eventos do dia a dia, as festividades religiosas. Esses eventos eram religiosos. Esse calendário, que é o primeiro, ele tinha 260 dias. Era um calendário para o uso do dia a dia. O segundo calendário, ele tinha 360 dias. Mas e os 5 dias, né? Porque eu falei que os maias eles sabiam que tinha 5 dias no ano. 365 dias no ano. Esse segundo calendário, ele tinha 360 dias, onde eles poderiam plantar, onde era feita toda a administração do império. Então, em 360 dias, eles poderiam plantar, colher, era o tempo da agricultura. E eles poderiam fazer aí a questão da contabilidade do império. Aí, esses outros 5 dias, o que acontece? São 5 dias onde, para os maias, não eram dias auspiciosos para fazer plantação ou fazer comércio. Porque, para eles, nesses 5 dias, os portais do mundo dos mortos e do mundo dos vivos desapareciam. Então, eram dias que não eram muito propícios para comércio. E, por último, o calendário maior, que tinha 52 anos de duração. Esse calendário maior, ele marcava um período maior. E esse calendário ele foi tão organizado que a contagem dele terminou em 21 de dezembro de 2012. Inclusive, você lembra, professor Carlos, desse tempo? Eu lembro, fizeram toda uma polêmica, falaram que era o fim do mundo, mas eles estavam fundamentados num calendário de uma civilização antiga. Deu muito o que falar isso aí, mas agora vocês estão aprendendo que tudo isso fazia parte do calendário maia. Então, na realidade, ele só estava marcando o fim de um período. Mas existiu todo um alvoroço na mídia, as pessoas falavam que era o fim do mundo. Na realidade, não era o fim do mundo, era o final de um período, lembra? Período cíclico, né? Ele vai, ele termina, e ele começa, floresce e termina. Então, era o final de um período, mas houve toda uma especulação em cima aí dessa data 21 de dezembro de 2012. Depois, se vocês quiserem, pesquisa na internet, que vocês vão achar muitas informações legais sobre esse dia. Vou colocar mais uma imagem para vocês. Então, aqui é o observatório. Professor Carlos, eu vou aportuguesar um pouco a fala, né? Sim. Chichén Itzá. Chichén Itzá, a pronúncia correta. Pronunciar Chichén Itzá. Então, esse observatório ele faz parte de uma cidade divina, uma cidade sagrada para os povos maias. E essa cidade, ela tinha, além desse observatório, essa pirâmide do Templo de Kukulcán. Vejam aí a complexidade dessas duas obras, desses 2 templos. Isso tudo faz parte de um complexo, tá? Não tem só o observatório e a pirâmide. Na realidade, faz parte de um complexo de uma cidade maia, que foi encontrada pelos europeus. E quando eles encontraram, ela estava aí abandonada, como eu falei para vocês no começo da aula. Então, alguma dúvida sobre os maias, professor? Não, os nossos estudantes estão aqui participando. Agora, é bem interessante porque a construção do calendário lunar é parte da percepção da natureza. Nós temos essa percepção de que a natureza ela é circular. E, na verdade, os povos antigos, todos eles olhavam a natureza dessa forma. Inclusive os gregos, né? O George Gusdorff, quando escreve o livro A Origem das Ciências Humanas, o volume 2, ele vai trabalhar essa questão aí de que os povos antigos, eles tinham essa percepção circular da natureza. Por isso que eles construíram esses calendários de uma maneira circular. O nosso é linear. Nós já estamos no ano de 2020. E nós não sabemos aonde nós vamos, né? Enquanto humanidade, civilização, nós não sabemos aí aonde nós vamos parar. Mas esses calendários antigos, eles possuíam um início e possuíam um fim,
justamente por causa da percepção desse ciclo que a natureza possui. Sociedades muito incríveis, né? Muito instigantes. Vou colocar novamente para vocês na tela o templo de Kukulkan. Esse templo, ele é de uma complexidade arquitetônica muito incrível para a época. Então, imaginem vocês, enquanto os egípcios faziam as pirâmides, nós aqui já tínhamos na América também esse templo, né, de piramidais. Piramidais. Sobre o Kukulkan, ele é considerado uma divindade, é o deus cobra, né, o cobra emplumada, que é o mesmo que nós chamamos, como que chama aquela pronúncia muito? Quetzalcoatl, que seria uma divindade, né? Isso. Esse deus Kukulkan, ele é parecido, ele é similar aí com um deus asteca. Então, na pirâmide, nesse templo de Kukulkan, quando está no outono, é possível verificar nos degraus, eu vou colocar mais uma vez para vocês a imagem. Nos degraus é possível verificar aí no outono, quando o sol bate nas escadas, o desenho de uma cobra descendo, que é a lenda do deus Kukulkan descendo para a terra. Inclusive, essa escadaria central que vocês estão verificando, ela tem 365 degraus, que representa cada dia do ano. Agora vamos falar sobre a segunda civilização, os Incas. Por gentileza, professor Carlos. Os Incas. A civilização Inca desenvolveu-se na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Nos atuais países Peru, Bolívia, Chile e Equador. A religião é politeísta. Acreditavam que as forças da natureza regiam a vida. Entre seus principais deuses estavam o sol, a lua, a chuva, o trovão e o vento. A estrutura social dos Incas era uma estrutura estamental, sem mobilidade social alguma. O governo era um governo teocrático e monárquico. A autoridade máxima, que no caso seria aí o imperador, divinizado. Entendia-se que os imperadores, os reis, eram seres divinos. E eles eram assessorados pelo Conselho Imperial. Estabeleciam relação com outros povos da região andina, de também dominação imperialista. Ok. Obrigada, professor Carlos. Então, a civilização Inca, ela é uma civilização dos Andes. Diferente dos maias, que não possuíam uma centralização política, os Incas já possuíam um imperador, que era o Inca. Também, por ser um governo teocrático, o imperador era considerado um verdadeiro deus na terra. O sistema de irrigação dos Incas é extremamente interessante, porque assim, eles construíam, como eles estão na Cordilheira dos Andes, eles não contavam com muitos terrenos retos, eram mais montanhosos. Então, eles criaram um sistema de irrigação que funcionava mais ou menos assim, ó. Assim, como se fossem planaltos. Em cada planalto, eles faziam, então, ali a cultura de alguma, ou milho, batata, enfim, eles plantavam. O mais interessante dessa solução encontrada pelos Incas para a agricultura é quando a chuva caía. Então, quando a chuva caía, quando chovia, a água ela começava a escorrer. Sendo assim, todas as partes, todos os planaltos desse sistema de agricultura recebiam água da chuva. Essa era uma saída muito interessante, pois não faltava, eram sociedades muito prósperas. Inclusive, nessa civilização Inca, é possível, estima-se aí que viveram cerca de 5 milhões de pessoas, o que na Europa, na Idade Média, era muito difícil que uma sociedade conseguisse ter tantas pessoas morando dentro de um império. Inclusive, os Incas construíram um sistema de transporte, não de transporte, mas um sistema de... Como que eu posso... Irrigação? Não de irrigação, mas de caminhos. Eles construíram vários caminhos
eles construíram vários caminhos entre a Cordilheira dos Andes. Então, eles tinham acesso a todo o império, que era um império muito grande. Eles conseguiam acessar por conta aí desses trajetos que eles mesmos criaram. Eles criaram pontes, sistemas de irrigação, tinham também ali a sua escrita, e era uma sociedade extremamente avançada para esse período. Vou colocar mais um texto para vocês na tela. O Quippó. Pode ler, por favor? O quipo foi a principal ferramenta para controlar as contas do Império Inca. E nós encontramos nos cordões que tinham significados distintos. Os quipos só eram decifrados por especialistas da alta administração inca, que eram os únicos que tinham conhecimento desses códigos. Então, o Quippó. Quippó, professor? Quippó. Quippó. Desculpem pela pronúncia, que muitas vezes nós estamos aportuguesando aí algumas palavras, né? Então, o Quippó é isso aqui, ó. É um sistema numérico de contabilidade. Então, cada tira dessa representa uma informação importante para a contabilidade daquele lugar. Uma pode falar de agricultura, o outro está se relacionando ao comércio, o outro a informações de valores, de dívidas. Então, cada nozinho representa uma numeração. O Quippó foi um sistema bastante arrojado que foi aí criado pelos incas. Esse sistema, na realidade, ele não foi totalmente desvendado. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir sobre o sistema de contagem e de contabilidade dos incas. Vou passar mais uma tela para vocês. Aqui está Machu Picchu. Machu Picchu é uma construção inca que foi descoberta no ano de 1911 pelo antropólogo Hiram Bergman. Ela foi erguida em pedras no topo de uma montanha, a mais de 2.400 metros de altura. E, de acordo com evidências arqueológicas, foi fundada no século XV. Então, aí, a cidade de Machu Picchu, incrível pela sua obra arquitetônica e a sua construção. Todas essas imagens que estamos mostrando fazem parte do patrimônio mundial, né, cultural da humanidade. Sim, patrimônio material desses povos. Essa atividade complementar, eu vou pedir que vocês, por gentileza, tirem um print da tela. Vocês vão pesquisar alguns aportes tecnológicos desenvolvidos pelas culturas e vão produzir um texto a respeito. Tirem um print da tela, vejam com os professores de vocês se eles vão querer utilizar para a nota. E agora vamos falar da sociedade da civilização azteca. Por favor, professor Carlos. Civilização azteca. Eles se encontravam na região central do México, entre os séculos XIV e XV. Também a religião politeísta. E muitos dos deuses eram animais que representavam elementos da natureza. A organização política desses povos se concentrava nas mãos do imperador, de tradição militarista, e era uma sociedade altamente organizada, hierárquica, vinculada pela posição política. Ok, obrigada, professor Carlos, pela leitura. Então, quando os europeus chegaram aqui na América, eles encontraram os astecas como a civilização dominante do período, os astecas que dominaram. Então, os astecas tinham um sistema de agricultura também muito interessante. A forma como eles encontravam soluções era bem legal. Ó. Então, era assim, imaginem vocês que eles criavam pequenos rios, tá? Nos rios, eles criavam pequenas ilhas. Aí nós temos aqui, ó, imaginem vocês que aqui é o rio. Aí aqui eles criavam uma ilha, eles construíam uma ilha, e a ilha era um lugar onde eles iam plantar, iam fazer a sua agricultura lá. Ilha, aqui, e agricultura. Então, a essa solução aqui dos povos astecas é dado o nome de chinampas. Então, são pequenas ilhas onde eles plantam. E essa é uma saída muito interessante para a agricultura. Porque pensem vocês, nunca faltava água naquelas chinampas. Dessa forma, a sociedade asteca era bastante evoluída. Também questão da escrita, questão de arquitetônica. Inclusive, vou colocar para vocês uma imagem. Os códices astecas, que são livros escritos pelos astecas antes da era colonial. Quando os europeus chegam, então eles encontram os astecas
O imperador naquele momento era Montezuma, que também era considerado aí uma divindade. O Montezuma ele convida o Hernán Cortés para ir até o Palácio Real. Só que o Hernán Cortés, ele se aproveitou aí porque o Montezuma e os astecas acreditavam que ele era um deus e que ele viria ali para ajudá-los. Então ele convida o Hernán Cortés e os espanhóis para ficar ali no Império junto com eles. Só que aí o Hernán Cortés, eles já tinham outras intenções, e aí é uma aula que vocês vão ver mais para frente, está bem? Nesse momento eu agradeço vocês demais pela participação de todos no chat. Vou deixar uma atividade aqui para vocês, que é a avaliação da nossa aula. As civilizações antigas da América possuíam tecnologia? Olha só, gente, falamos de pirâmides, de chinampas, falamos de sistemas de irrigação, pontes, então é com vocês. E agora, eu vou deixar com vocês uma lição que 2 alunas fizeram, que foi de aulas anteriores, sobre a tradição oral. Vou deixar para vocês na tela e já me despeço. Quer se despedir, professor Carlos? Sim, nós já vamos para outra aula. Muito obrigado pela participação de vocês. Estudem, façam as atividades, porque é o conhecimento que engrandece o ser humano. Até mais. O viajante, um certo dia, resolveu se sentar com seu cantil de água para observar o pôr do sol. Até que apareceu um ser. Esse ser era um ser muito bonito. Ele vestia roupas bonitas. Ele tinha muitas joias. Esse ser se aproximou do viajante e falou assim: Oi, eu quero sua água. Eu estou morrendo de sede. O viajante olhou para ele e falou: Mas quem é você? Ele falou: Eu sou a riqueza e eu posso comprar sua água. O viajante falou: Não, pois a minha água você não pode comprar. Tchau. Então, a riqueza foi embora. Depois de uns minutos, apareceu um ser muito bonito também. Ele tinha várias cores. E ele se aproximou e falou assim: Oi, estou morrendo de sede. Eu quero muito sua água. O viajante olhou para ele e falou assim: Mas quem é você? Ele falou: Eu sou o paraíso. E eu estou morrendo de sede, eu quero muito sua água. Então o viajante olhou para ele e falou assim: Minha água não é para você beber. Pode ir embora. Então o paraíso olhou para ele e falou assim: Todos no mundo inteiro rezam por mim, porque eu sou o paraíso. Tchau. E foi embora. Até que depois de alguns minutos também apareceu outro ser. Esse ser era um ser muito grande, muito forte. Olhou para ele e falou assim: Eu quero sua água, me dá sua água agora. Ele parou, olhou para ele e falou: Minha água? Mas quem é você? Ele falou: Quem sou eu? Eu sou o poder. E eu quero sua água, eu tô com sede. O viajante olhou para ele e falou: Não, a minha água não é feita para o poder, nem a força beber. Desculpa, pode ir embora. A força, que era o poder, ficou muito, muito, muito brava e foi embora. O viajante continuou ali sentado, e lá de longe ele viu ser vermelho, vermelho, mas tão vermelho que a gente via fogo saindo de todos os lados. Esse ser, ele era quente, mas tão quente que até o sol tinha medo dele. Ele chegou no viajante e se apresentou: Eu sou o inferno, eu queimo tudo, eu estou com sede, me dê a sua água. O viajante olhou com calma. Ah, você é o inferno? Eu não vou dar minha água para você beber. Vai embora. O inferno ficou muito bravo e foi embora. O viajante continuou ali sentado. Depois de um tempo, ele ouviu uma pequena voz que vinha de algum lugar do chão. Eu estou com sede, estou com sede. O viajante procurou e viu um ser pequeno. Quem é você? E uma pequenininha voz respondeu: Eu sou a causa. A causa? Você pode beber de minha água. E o viajante deu a sua água para ele beber. E a causa disse: Me explica uma coisa. Por
que você recusou de dar sua água para os outros beber? E o viajante respondeu: é simples, sem você, causa, não existe vida. Sem você, causa, não tem paraíso. Sem você, causa, não tem riqueza. Sem você, causa, não tem poder. Sem você, causa, não existe nada. E essa causa, mesmo com sua pequenez, é ela que reúne todos nós aqui hoje. Nós nunca devemos esquecê-la, porque sem ela, ninguém estaria aqui hoje.